Que o Senhor nos permita ter o coração aquecido por discípulos, como irmãos. Sim. E quando chegam as perguntas, eu já vou contando para vocês. É o seguinte, sobre as biografias que temos acesso dos heróis da fé, dos sultanos, e por que não também de algum irmão muito piedoso nosso. Nós podemos ou devemos imitar ou tentar pôr em prática aqueles atos devocionais. Um dos melhores conselhos que eu recebi de um professor foi: leia biografias. Mas ele acrescentou: tenha cuidado para não divinizar os personagens sobre quem você lê. Então, por um lado, nós temos, seria uma bênção se fizéssemos, como eu disse antes, a leitura dos puritanos, mas precisamos fazê-lo com cuidado, porque às vezes nós ficamos ou muito felizes e queremos viver o que eles viveram, mas em outros momentos nós ficamos muito tristes porque não conseguimos viver o que eles viveram. Você fica feliz demais ao conhecer um irmão piedoso que viveu e experimentou coisas maravilhosas, mas às vezes triste demais consigo mesmo por se perceber tão longe daquele irmão. Eu nunca vou viver estas experiências de Jonathan Edwards, ou eu nunca vou viver estas experiências de John Owen, ou eu jamais experimentarei a presença de Deus como fulano de tal, Beltrano. Bem, temos que ter cuidado e ler as biografias. Bem, as melhores biografias são aquelas mais honestas, que falam dos melhores e piores momentos de nossos irmãos. Biografias do tipo curtas, livros de biografias com 15 personagens, não é uma boa, porque geralmente, por exemplo, você citou um, Heróis da Fé. O nome do autor desse texto, alguém lembra? Orlando Maddox. Orlando Boyer. Então, esse autor, ele fez um bom trabalho, mas obviamente ele lia os personagens muito assim, colocando-os num pedestal. Então ele gostava muito dos personagens, e às vezes, ou quase nunca, nos falou de seus pecados, de suas faltas, de seus momentos complicados. Então, Antônio citou O Sorriso Escondido de Deus, é uma série que Piper fez. São vários livros com mini biografias. Eu gosto muito como Piper faz biografia. Ele nos narra os melhores e os piores momentos, e ele coloca Bíblia no meio das biografias, chamando-nos para uma vida voltada para Deus. Então eu acho que sim, a gente deve viver, mas não necessariamente para reproduzir o que eles viveram. Nós precisamos ser desafiados, lembrados de que o que Deus deu a eles pode dar a qualquer um de nós, mas não podemos fazê-lo pensando que necessariamente eles são grandes demais e estão longe demais, senão vamos ficar muito tristes. Eu acho que a gente tem que sempre pensar que, além de Cristo, todos os santos que lemos são feitos de barro. Eles não são perfeitos. Frase do Instagram. Isso aí, pode postar isso aí. O pastor de Cuiabá falou isso. Mas a gente tem que sempre pensar nessa perspectiva. Gente, uma das pessoas mais piedosas que eu tive experiência de conhecer, o prazer de conhecer, foi o pastor Shed. E
Eu me lembro de uma aula em particular que a gente teve na escola de missões, e o pastor Chad estava explicando o dia dele. Disse: olha, eu durmo por volta de meia-noite, acordo às 5 da manhã, e estudo a Bíblia, e faço isso, e depois vou para outro devocional, e faço outro estudo. E um aluno perguntou: pastor Chad, o senhor não descansa? Ele fez: descanso, meu irmão. Ele fez: quando? Quando eu estou dormindo. Então o ritmo dele era um ritmo acelerado, e você pensa: poxa, eu quero ser como o pastor Chad foi. E aí você pode cair na desilusão de não conseguir e se cobrar por isso. Bem, Deus não chamou você para ser o pastor Chad, também não chamou você para ser o John Owen ou o John Piper. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para glorificá-lo. Primeira pergunta do Catecismo de Westminster: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o seu chamado. Agora, isso também não nos deve levar ao releixo. Eu escutava muito no seminário, às vezes a gente fazia pergunta a um determinado professor e ele não respondia. Ele dizia o seguinte: cave o seu próprio poço. Cave, busque a sua intimidade com Deus, busque o seu relacionamento com Deus, desenvolva a sua fé. Você não vai ser o John Piper, você não vai ser o John Owen, mas Deus pode te chamar para algo maior, e você ser significativo na vida da sua esposa. Sua esposa pode olhar para você e enxergar em você um homem melhor que 10 John Owen. Você pode ser significativo no seu trabalho. As pessoas podem enxergar em você um homem mais piedoso que Bunyan. Perceba, é aonde Deus lhe chamou que a sua devoção vai ser manifesta. Lembre-se das palavras de Jesus: Ele sim é perfeito, e eles verão as boas obras que você praticará e glorificarão ao Pai por elas. Há também um mandamento que nós temos que observar, que é um incentivo que o autor dos Hebreus faz a todo cristão que está na corrida, é observar a nuvem de testemunhas que o cerca. Então, o cristão que está na corrida e que completou sua carreira e, por graça de Deus, contribuiu para a fé dos irmãos, eles têm sim algo a acrescentar para a gente. As biografias são importantíssimas, e o autor dos Hebreus ele fala isso com propriedade, porque o capítulo anterior é uma galeria de heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus é um ato de reverência ali a homens dos quais o mundo não era digno, mas eles não estão isentos das falhas. É importante observar que cada um dos personagens tem falhas e falhas gritantes. Alguns deles, em suas ânsias, acabaram negando e pecando gravemente contra Deus. Sansão está lá, versículo 32. Jefté, Baraque, muitos homens que são citados também têm defeitos. Mas eu queria também trazer um conselho bem prático. Há um livro, queridos, chamado Simplesmente Crente, do Michael Walton. Esse livro é fantástico, fantástico. Eu só li 2 capítulos, já estou apaixonado por esse livro. No capítulo 1, ele faz uma pergunta: quem disse que o extraordinário é melhor que o corriqueiro? Já paramos para pensar sobre isso? Ele leva a reflexão. Nós passamos tanto tempo observando homens que fizeram grandes coisas para Deus, e por vezes temos o desejo de fazer coisas extraordinárias e esquecemos de desfrutar do Deus que esses homens desfrutavam no corriqueiro. E ele mostra que a vida dos homens de Deus, a vida dos grandes homens de Deus, era uma vida de gente comum, gente que cuidava de casa, gente que tinha filhos para criar, educação para dar aos seus filhos, trabalho. Então, o Evangelho não está propondo a gente uma supervalorização de alguma área da vida em detrimento de outra. Como Renan disse,
o Evangelho vai se alastrar por toda a nossa vida. E a devoção, ela tem esse papel de fazer o meu trabalho santo para a glória de Deus, de fazer a minha família santa para a glória de Deus, de fazer o meu relacionamento com namorado, namorada, esposo, esposa, santo para a glória de Deus. Então nós temos sim que aprender com esses homens. É um incentivo que o autor dos Hebreus nos dá, mas temos que entender que nós somos chamados para viver esta vida. E eu aconselho leitura de livros de biografias sobre homens que se parecem com a gente. Se você estuda alguma área da saúde, leia livros de bons cristãos que atuaram na saúde para a glória de Deus. Se você atua no campo da política, do direito, do ensino, nossa, você tem tantos exemplos. Wilberforce, Kuyper, tantos homens que atuaram significativamente para a glória de Deus, sempre em uma vida devocional abarrotada de lutas, mas que fizeram isso para a glória de Deus, sem a gente querer ter aquele impulso quase natural de eu quero ser igual a Kuyper, eu quero ser igual a Edwards, eu quero ser igual a Bunyan, eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. E na medida que eu olho para esses homens com a lente da palavra de Deus, eu percebo que o Deus que os sustentava é o Deus que me sustenta. E esse é o uso moderado, o uso equilibrado das biografias. Me permitam uma última frase sobre isso e também uma sugestão de leitura sobre a próxima pergunta que chegou de alguém, cosmovisão, e é um pouco também do que Mateus já acabou abordando. Talvez você não conheça cristãos que atuaram na história como você atua hoje. Eu me lembrei de um livro que eu li há anos, que tem por título E se Jesus nunca tivesse nascido. Não sei se alguém aqui já leu. Leu, Anderson? Mas tu lembra do autor? É um pastor de Cuiabá. Brincadeira. É o nome da noite esse cara. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir. É um pastor americano da Flórida, eu só não me lembro o nome dele. Ele faleceu há algum tempo já. Mas é um livro introdutório. É uma introdução sobre as mais diversas áreas que Cristo tocou através de seus discípulos e como ele revolucionou política, saúde, educação, sociedade. Muito bom, justiça, e é um livro excelente. Talvez dê a vocês personagens e feitos de cristãos que foram significativos ao longo da história. Mas não era isso. A frase é a seguinte: outro conselho que eu ouvi: leiamos os mortos, mas leiamos também os vivos. Não vamos ler apenas os cristãos do passado e não tenhamos a ideia de que eles foram muito melhores. Os leiamos, mas vamos aprender a ler e andar com as pessoas com quem vivemos agora. Há irmãos piedosos no nosso meio e nós precisamos andar com eles. É o conselho do autor de Hebreus no último capítulo. Olhem para os vossos mestres, vejam como eles vivem a piedade, como encaram o sofrimento, como vivem família para a glória de Deus, trabalho para a glória de Deus, porque as circunstâncias são diferentes. Os irmãos do passado, século 17, 18, enfrentavam as suas lutas, mas as de hoje, talvez você precise da ajuda de cristãos de agora. Então, leiamos os mortos, mas leiamos também os vivos, as pessoas com quem andamos no tempo presente. A próxima pergunta direcionada a Antônio é a seguinte, Antônio: existe uma vida cristã ordinária, uma vida cristã extraordinária? Vejam só, não é um programa da Rede não, mas é a minha resposta. Piada não. Pastor de Cuiabá está dando certo. Gente, é o seguinte,
extraordinária no sentido de uma super vida cristã, é isso? Existem pessoas que realmente desfrutaram de mais íntima comunhão com Deus do que outras. Isso é fato. O galardão é real também. De uma forma que nós não sabemos, alguns receberão mais graça no céu e outros menos. E também aqui na terra, alguns tiveram uma vida muito mais significativa aos olhos da maior parte das pessoas, e outros tiveram uma vida simples. Mas aí eu gosto de pensar em Tozer, quando ele vai dizer o seguinte: os maiores santos da face da terra não foram conhecidos. Foi um camarada que não teve uma vida pública como Billy Graham, que não teve uma vida pública como D.A. Carson. Mas perceba, tem um livro de D.A. Carson que ele fala sobre o pai dele, um pastor comum. Você percebe? Um homem comum discipulou um dos maiores teólogos que temos hoje. A vida desse homem comum é tão significativa quanto a do teólogo. Então, existem pessoas que, aos nossos olhos, desfrutaram de uma vida esplendorosa, extraordinária. Jim Elliot vai morrer no Peru, assassinado por índios Aucas. Mas ele vai colocar uma frase, vai dizer: viva a sua vida de tal forma que quando você for morrer, não lhe reste outra coisa senão morrer. Para quem ele escreveu isso? Para o crente comum. Gente, nosso papel como cristão, eu repito, é glorificar a Deus. Você se surpreenderá, eu também me surpreenderei com crentes desconhecidos que receberão um galardão maior do que crentes que viviam às claras para todos. Então, para mim, o que é uma vida extraordinária? Para mim, o que seria uma vida extraordinária seria um cristão que, embora não conhecido, desfruta de uma íntima comunhão com Deus. Aquele a quem o Senhor conta os seus segredos. E de quem o Senhor poderá dizer no final: este meu servo foi bom e fiel. Vida de sucesso aos olhos de Deus é fidelidade na maratona, não em uma corrida de 100 metros. Há algumas pessoas que vão ter ministérios públicos grandiosos, outros não. Isso. Mas há irmãos nossos que são fiéis e que nós nem conhecemos. Eu tive na África com Levi e eu ouvi dos africanos e dos muitos missionários com quem eu estive lá sobre um missionário nosso que está agora em Sousa, Júlio Melo. Você não daria nada por ele. Ele é um homem simples, fala pouco, calmo, prega bem tranquilo. Mas eu ouvi dos africanos com quem ele viveu por 10 anos, a quem ele evangelizou. Aquele é o homem mais parecido com Cristo que nós já conhecemos. Tá bom, tá não? Mas ele nunca fez, eu acho que um vídeo no YouTube. Nunca foi convidado para pregar na Consciência Cristã. Nunca foi a conferência Fiel.
Mas para aqueles africanos, ele foi um homem parecido com Cristo, importantíssimo. Deixou lá uma congregação de ex-muçulmanos convertidos a Jesus, que amam a Jesus também por causa da vida e do ministério dele. Isso a gente pode trazer para a nossa vida. Nós podemos ser cristãos, né, que são chamados não a dar frutos, não a estar aparecendo nas redes sociais, mas a dentro de casa, no nosso trabalho, ser imagem. Eu acho que você deve sempre se perguntar o que você quer ouvir naquele grande dia. Em que eita! Em que você estará diante do Senhor. Eu, por vezes, penso nisso e meu coração estremece. O que será que eu preciso ouvir? Eu preciso ouvir que eu fui, sei lá, um pastor popular conhecido? Não, irmãos, eu não preciso ouvir isso. Isso não é nada. O que eu preciso ouvir é aquela frase: entra, bendito do meu Pai. Meus irmãos, ouvir isso naquele grande dia colocará qualquer glória humana por terra. Porque é o Senhor quem dirá isso para mim e para você. Você que trabalha de 8 às 6, de segunda a sexta, ouvirá um vinde bendito do meu Pai, e possua esse reino que é sua herança, como o Piper, como o Carson, como qualquer outro. Eita. É o seguinte, eu queria, ele não falou sobre disciplinas espirituais, eu queria que ele especificasse quais são as disciplinas espirituais. E segundo, eu queria falar sobre jejum, porque nem sempre, tipo assim, eu que vim de outra igreja, às vezes a impressão que a gente tem sobre jejum é um meio de barganhar com Deus. E aí eu queria saber como... Eu queria saber... Não, tá todo mundo ouvindo, não tá? Então... Disciplinas espirituais. Gabi está perguntando sobre disciplinas espirituais, especificamente sobre a disciplina do jejum. Agora sim. E sobre jejum, como a gente pode inserir o jejum na nossa vida devocional? Porque às vezes a gente acha que jejum é um meio de barganhar com Deus, porque infelizmente a gente aprende. Eu não vim de um berço presbiteriano, então às vezes a gente aprende que jejum é muito disso. Então eu queria saber como introduzir o jejum na nossa vida devocional, e é isso. Ótimo. Sobre as disciplinas espirituais, eu li um livro que tem por título Disciplinas Espirituais, do pastor Donald Whitney. Muito bom esse livro. Há um outro texto de um autor chamado Richard Foster. Alguém lembra o título? É a mesma coisa? Não, né? Bem, é mais conhecido. Esse autor é bem mais conhecido, mas ele fala muito, ou em alguns momentos parece que ele tem um viés mais assim, mosteiro, disciplinas espirituais em outro lugar. O Donald Whitney fala das disciplinas espirituais na vida da igreja: oração, leitura da palavra, evangelização, jejum, mordomia, disciplinas espirituais que nós vivemos corriqueiramente. Então, muito bom, do Donald Whitney. Especificamente sobre o jejum, de fato, as pessoas por vezes, aliás, quase todas as disciplinas são usadas assim às vezes, em termos de barganha com Deus, conseguir algo de Deus. O jejum é assim, né? Eu vou jejuar para passar no Enem.
Eu vou jejuar para passar no concurso. Eu vou jejuar para casar. Eu vou jejuar. Geralmente é assim. Nós nos sacrificamos pensando em alguma coisa que queremos. Eu gosto demais do texto de Piper, para citá-lo de novo e de novo. Fome por Deus. É um livro de Piper sobre jejum. E ele abre esse texto com a palavra que Jesus deu aos discípulos de João, que lhe perguntaram: por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus foi: eles vão jejuar quando o noivo lhes for tirado. Mas eles ainda estão em festa. O noivo ainda está aqui. Quando ele partir, eles vão jejuar. Piper define jejum em termos de saudades de Deus. Você não jejua para conquistar nada de Deus. Você abre mão de comida, de internet, de televisão, de séries, para estar com o Deus de quem você sente saudade. Ele introduz o texto falando da alegria que ele tinha de, à hora do almoço, deixar de almoçar para se comunicar com a sua noiva à época. Não é o que namorados fazem às vezes? Passam às vezes a noite inteira ao telefone, sacrificando o sono. Isso é jejum. Saudades de Deus. Deixar de fazer alguma coisa para fazer outra. Deixar de comer a comida física para comer uma melhor. Deixar de assistir a um programa para ver outro infinitamente melhor. Deixar de dar atenção a alguma pessoa naquele momento para dar atenção àquela mais importante do universo. Então, jejum é saudade de Deus e é um instrumento gracioso que Deus nos deu de aumentar a nossa fome por Ele e de nos permitir saciar a nossa alma nele. E aqui eu pergunto a Mateus, quais as diretrizes mais importantes que se refere à parte mais prática da vida devocional? Questão de tempo, de horário, de circunstâncias. Mas desafio Mano, eu sempre gosto de citar Mano. Ele disse que a fila é preferencial de madrugada. Bem, de fato a fila é preferencial de madrugada, mas poucos chegam até ela. Gente, é uma questão um pouco subjetiva, não, bastante subjetiva, porque eu não posso criar uma regra que se aplica a todas as rotinas de todas as pessoas. Eu gostaria de responder essa pergunta primeiro estabelecendo um padrão. Eu não posso pensar que a minha vida devocional será hoje a mesma da vida que eu terei quando eu tiver um filho recém-nascido, ou um pai que cuida de 3 crianças. Existirão fases na nossa vida. Aqui um exemplo. É luta. Existirão fases em nossas vidas que serão bem diferentes umas das outras. Existirão momentos em que o nosso tempo será mais disponível. O tempo que eu tinha aos 17 anos, quando o Senhor me alcançou, é diferente do que eu tenho hoje, aos 42. É bem diferente. E provavelmente será diferente daqui a 5 anos. Mas o que eu quero estabelecer como padrão: Deus tem graça para cada etapa das nossas vidas. Deus tem graça para o estudante que tem que estar 14 horas por dia estudando. Deus tem graça para aquele que está estudando e trabalhando.
Deus tem graça para aquele que está trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da igreja, cuidando da esposa. Deus tem graça para todos. Deus tem graça para Renan. Então, gente, na verdade, o único padrão aqui, a única constante é a graça de Deus. Ela nos acompanhará em cada etapa. Mas o que é que eu preciso tomar atenção? Eu gosto muito de uma ilustração da vida devocional com a vida de alguém que está aprendendo uma arte marcial. Ele tem que aprender uma base, ele tem que aprender uma distância e tem que aprender um ponto de equilíbrio. E ele vai competir. E cada adversário que ele enfrenta, ele tem que mudar um pouco do estilo. Mas ele nunca deixa de ter uma base, uma distância e um equilíbrio. São alguns pontos específicos da arte marcial que se mantêm a todas as lutas, quaisquer que sejam os adversários, quaisquer que sejam as artes marciais que ele enfrentará. A vida devocional, ela é parecida. Nós temos que ler a palavra do Senhor. Isso é inegociável, a leitura da palavra do Senhor, porque sem ela corremos o risco de meditar em nossas próprias ideias. Nós temos que orar. Isso é também inegociável. A oração é a respiração do crente. O homem que perguntaram, Lutero, o que é o crente? Lutero respondeu, é aquele que ora. Isso é muito claro para mim. Nós temos sim que orar. E a meditação, eu gostaria muito de atentar para isso. É algo que talvez na nossa época seja tão difícil parar o pensamento em algo. É tão corriqueiro, é tão comum estar com a mente a 1000 informações por hora. Mas essas 3 diretrizes, esses 3 exercícios, são necessários que nós observemos com constância. A leitura da palavra. Um amigo meu, Saor, que também irmão nosso, ele me disse, Mateus, não lê a Bíblia quando você apenas estiver com vontade. Lê a Bíblia todos os dias. Faça isso diariamente, porque a Bíblia ela vai lavando você. A Bíblia vai retirando de você impurezas. A Bíblia vai tirando de você todas as imperfeições que você tem em seu coração. E como Renan disse, na maior parte das vezes, quando a gente está mal e recorre à palavra do Senhor, à oração, como são especiais esses dias. A leitura da palavra em disciplina. Não aconselho, não sei se isso é o pensamento de todos, mas eu não aconselho uma leitura descompromissada da palavra, no sentido de hoje eu vou ler isso, amanhã eu vou ler aquilo. Não, eu aconselho que desfrutemos da palavra parte a parte, da forma como ela foi predisposta a nós. Então, uma dica um conselho, uma forma de você ler a Bíblia com disciplina. Hoje eu tento ler a Bíblia pela manhã. No meu tempo, na minha situação, eu estudo pela manhã, trabalho à tarde e estudo à noite. Por vezes eu chego cansado demais em casa depois do trabalho. Por vezes eu não paro em casa o dia inteiro. Mas ler a palavra do Senhor me permite manter aquilo que eu pensei pela manhã, acompanhando-me durante o dia. Então, leve a leitura a sério. Ela é o primeiro ponto que a gente precisa observar. E ela nos chamará a completar a comunicação. Porque você lê a palavra e Deus fala com você. E ela lhe convoca a responder a isso. E a gente responde em oração. A palavra, ela nos leva à oração. De modo que eu não posso viver só com a leitura ou somente com a oração. Eu preciso das duas. E eu diria que a meditação é o complemento. É a junção, a concatenação da leitura e da oração. Um exemplo também de Piper. Ele disse que a meditação que ele faz diariamente é muito semelhante a quando ele liga para sua esposa, ele dá tchau e ela esquece de desligar o telefone. E o telefone fica lá. Ela conversando, fazendo as suas coisas e ele fica ouvindo. E ele diz a meditação é mais ou menos isso. Você lê a palavra, você ora ao Senhor e você não desliga o telefone. Ela acompanha você durante o dia. Então, isso é um meio de graça que Deus dá para todo crente. Todo crente pode ter essa vida com Deus. Seja ele o mais atarefado, seja ele o menos atarefado,
todo crente, por causa de Cristo, tem essa possibilidade e esse prazer. Eu acrescentaria o seguinte: a questão não é o quanto você lê, o quanto você ora. A questão é, você lê, você ora. Não é, você não precisa ler 10 capítulos por dia. Por vezes as pessoas param no seu devocional, em sua vida diária de leitura e oração, porque elas colocam um alvo que não vão alcançar. Do tipo, às vezes eu converso com namorados que me dizem: olha, nós estamos fazendo devocional juntos todos os dias. Hã? Isso não é tão real. Todo dia, um morando num lugar, o outro no outro, a gente separa tempo. Nem, eu acho que você precisa fazer. Mas se o seu namorado não ligar para você, você não vai ler a Bíblia nem orar. Não dá para colocar isso. Não, se a gente não tiver 1 hora de leitura e oração, não vamos fazer. Não, se você só tiver 10, faça com 10. Se só tem meia hora, faça com a meia hora que você tem. Você tem 1, 2 de almoço. Eu leio a Bíblia todos os dias de 2 maneiras. Uma, principalmente para ouvir Deus falar ao meu coração, minha leitura diária da Bíblia. Eu não leio 10 capítulos, eu leio 1 só. E eu faço outra leitura ou outras leituras pensando no que eu vou falar, dar aula, pregar, me preparar. Mas se eu faço uma leitura de 1 capítulo, eu estou lendo o Êxodo hoje, e eu li nessa manhã 1 capítulo, e eu leio procurando 2 coisas: quem é Deus e o que Ele fez por mim ou espera de mim. Eu não leio para saber em que ponto da história Moisés está com o povo na saída do Egito. Não, eu leio para ver Deus. Quem é o Deus que se revela neste capítulo? Ele é o Deus poderoso. No capítulo que eu li hoje, 19, Ele lembra o povo: eu tirei vocês do Egito com mão poderosa, agora eu vou chamá-los a viver minha vontade. Eu vou orar sobre isso, gente. Deus fez a mesma coisa comigo. Ele também me arrancou da escravidão do pecado. E eu me lembro um pouquinho de como eu estava, do que Ele fez. E agora eu peço para agradá-lo, viver para Ele, pelo que Ele fez. E isso, como disse Mateus, me acompanha durante o dia todo. Eu estou na fila de um banco pensando nisso. Eu estou no gabinete conversando com alguém. Na maioria das vezes o texto que eu li pela manhã me é útil em um aconselhamento. Eu vou deitar e às vezes eu estou pensando naquele texto. Ou, por exemplo, eu tenho estudado com as meninas, com a família, o breve catecismo. Uma pergunta por semana, não é uma pergunta por dia. Por semana, a gente vai ali repetindo a pergunta todo dia, trabalhando de maneiras diferentes. Por vezes eu fico com aquela pergunta o dia todo na minha cabeça: qual é a exigência de Deus para os seus santos? Obediência à sua vontade revelada. E eu fico, uma pergunta só. Nosso momento devocional pela manhã às 5h30 é difícil. 5h30 não, 6h20. A gente acorda às 5h30. Às vezes Sofia está assim, e Bia também, e eu também. Mas é uma pergunta. 10 minutos às vezes de repetição, memorização, oração. E isso me abençoa o dia inteiro. 10 minutos. Isso é essa pergunta. Eu peço que tem seu objetivo. Isso foi direto, hein, para vocês. Então, eu tentei ao máximo fugir do microfone. Obrigado, eu tentei ao máximo fugir do microfone, mas eu não consegui formular o que eu queria dizer em uma pergunta. Então, entendam mais como comentários que vocês podem comentar.
Mas então, o primeiro seria, eu gosto muito da ideia que vocês trouxeram de ler pessoas vivas, que ainda estão vivas, mas eu acrescentaria ler pessoas do Brasil, não somente literatura estrangeira. E não somente isso, mas também se esforçar para a produção de boa literatura cristã, e não necessariamente cristã, mas contendo princípios cristãos, que seja útil à igreja e à sociedade, porque eu acho que é uma parte importante da vida cristã. Mas o principal que eu queria falar é que eu tenho lido e refletido bastante, e não somente isso, mas também conversado bastante com algumas pessoas que viveram grandes crises de fé nos últimos tempos e que sofreram disso por ignorarem de alguma forma seus sentimentos. E eu tenho refletido sobre como o cristão reformado em si, talvez pelo medo do neopentecostalismo, pelo medo da ideia de favorecer o Espírito Santo em detrimento das outras pessoas da Trindade, ou mesmo por medo de dar muita ênfase aos sentimentos, sabe? A gente tende a ignorar os nossos sentimentos, esquecendo-se da ideia de que Cristo redime o homem inteiro, inclusive os seus sentimentos. E Cristo fala, Deus fala por meio da palavra, e a gente está sempre lembrando disso, nós cristãos reformados. Deus só fala por meio da palavra, que a gente acaba esquecendo que Ele também fala através da palavra, atuando nos nossos sentimentos. Inclusive, o Espírito de Deus atua em nós o tempo inteiro por meio dos nossos sentimentos. Enfim, eu tenho refletido bastante sobre isso e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre. Eu concordo contigo em tudo, mas eu diria que nós precisamos ter cuidado com os nossos sentimentos. A palavra de Deus nos diz que o nosso coração é muito enganoso. Então, de fato, Deus redime o homem inteiro. E as nossas emoções, sentimentos também. Mas nós precisamos ter cuidado. Precisamos ouvir a voz de Deus e não a voz dos sentimentos, e não a voz do coração. Os sentimentos é que precisam ouvir a voz de Deus. Na maioria das vezes, eles não estão assim tão desejosos de fazê-lo, eles são enganosos, nós somos caídos, e eles precisam ouvir a voz de Deus. Querendo ou não, nós vamos falar a voz de Deus para os sentimentos. Então, de fato, não podemos abrir mão do sentimento, da emoção. Nós precisamos experimentar, como temos falado a noite inteira, nos deleitar, ter prazer, alegria, gozo espiritual nas verdades que conhecemos, pregamos, cantamos, sem sombra de dúvida. Mas temos que ter esse cuidado com o coração ou com os sentimentos. Quem fala é Deus, não os sentimentos. Quem fala é Deus, não a minha impressão. Quem fala é Deus e não o que eu, o meu insight, o meu sonho. Não. Quem fala é Deus. Se os meus sentimentos, insights, impressões, sonhos estão falando a voz de Deus, ótimo. Graças a Deus por isso. Precisam fazê-lo. Mas eu vou ouvir a voz de Deus e não necessariamente os meus sentimentos. Rapidamente, sobre o que Eunice falou também, da produção da literatura, talvez seja um dos instrumentos mais abençoadores para a nossa vida cristã, escrever nossas meditações, nossas devocionais. Ontem eu estava lendo um livro que é Vivendo para a Glória de Deus, do Joel Bick, e ele fala sobre Calvino tinha uma prática chamada Bíblia Branca. Ele colocava uma página em branco em meio às duas folhas da palavra, e tudo que ele lia em uma página, ele transcrevia na página em branco as suas primeiras observações, e aquilo o acompanhava, de forma que a Bíblia era subdividida entre a palavra de Deus e as páginas em branco que ele colocava para meditação. E isso é importante porque a maior parte dos nossos erros, eles não são resolvidos uma só vez na vida. Vez por outra nós caímos. E quando eu leio um texto em que eu me vejo
em que eu me vejo encorajado a vencer, por exemplo, o medo, a vencer a ansiedade. E eu estou passando por isso novamente, e eu lembro, eu já li sobre isso, o Senhor já falou comigo sobre isso, e eu reencontro na palavra de Deus aquilo que o meu coração e a minha mente pode esquecer, mas que pela graça nós tivemos o cuidado de escrever, e isso abençoa muito, não é uma tarefa tão fácil, porque nem todo dia a gente tem como escrever ou está habituado a isso, mas é sim uma prática muito enriquecedora escrever as próprias devocionais de modo simples mesmo, como deve ser. Ainda comentando, Anderson, o que você falou, realmente é de grande valor. O que você falou a respeito de ler pessoas vivas, pessoas brasileiras. A gente, por vezes, despreza a importância da igreja local. A gente está em uma geração que, com um clique, pode ver uma pregação de Augusto, pode ver um vídeo de 5 minutos de Piper, mas a gente tem que valorizar a nossa igreja. Existem irmãos aqui, mais velhos, com sabedoria, que influenciaria a nossa vida tão quanto Piper ou outra pessoa. Ou até mais. Por quê? Porque eles estão do nosso lado. Nós podemos vê-los de perto. Isso. Confessarmos os nossos pecados, obtermos mais experiência, possivelmente fazer uma pergunta que você não terá a oportunidade nunca de fazer a esses homens que você escuta. Então, é legal essa geração reformada que se alimenta da palavra nas redes sociais. É ótimo, que bom. Mas eu acho que isso é um passo para outro, o de crescer na importância da comunidade local, de eu valorizar cada irmão que está aqui. A outra questão é, um bom estudo de teologia tem que levar você à adoração. John Stott vai dizer no comentário de Romanos que se você estuda a palavra, no final você terminará adorando a Deus. E adorar envolve diretamente os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então a gente não pode ser frio, calculista, com algo tão poderoso que é a Sagrada Escritura. Eu acho que foi muito interessante o que você falou, minha irmã. Boa noite, meus irmãos. Que voz, meu irmão. Então, como a gente está falando de vida devocional, eu queria lembrar que a igreja ela tem uma divisão, né? A igreja visível, a igreja invisível, e hoje a gente conta com a igreja virtual, que é justamente um pouco sobre isso que Antônio estava falando. Antônio iniciou esse comentário, mas eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais sobre os perigos dessa igreja virtual. Até porque, linkando com o que Eunice falou, a gente pode produzir, a gente tem produzido. Aqui na nossa igreja muita gente produz devocionais e tudo. Mas será que isso não é um perigo e nos afasta das pessoas? A gente não tem se contentado apenas em buscar esses devocionais, esses momentos de alegria no Senhor, apenas virtualmente? Quais os perigos que isso podem trazer em detrimento à valorização da igreja local? Eu diria que essa igreja virtual não é real. Ela não é a minha igreja. Não é a igreja com quem vocês congregam. Louvado seja o Senhor pelos muitos recursos, abundantes recursos que nós temos. Mas eu conversava com um irmão hoje no café da manhã e ele me dizia, olha, eu não consigo assistir uma pregação de 1 hora no YouTube. Eu disse, por quê? Ele falou, porque eu já tenho uma pregação de 1 hora na minha igreja. E eu sou muito grato a Deus por aquela pregação dominical de 1 hora. Eu falei, meu irmão, muito obrigado. Essa é a igreja real. A igreja com quem você congrega. Não é a igreja dos super pregadores, dos melhores sermões de Augusto, os melhores sermões de Piper. Ninguém vai ver os sermões que eles pregam domingo após domingo. Na maioria das vezes nós vamos assistir aqueles que são os melhores. Então, eu acho que é perigoso você só fazer isso na internet. Ouvir sermão, por exemplo. É bom, é a mesma coisa que ler livros,
são úteis, vão nos ajudar, mas a vida da igreja, ela é insubstituível, irmãos. Eu ouvi de um homem desses grandões aí, de quem nós estamos citando, Mark Dever, estive com ele na igreja dele, e alguém perguntou para ele: você gosta de ir para conferências e pregar para milhares de pessoas? Ele falou: não, gosto não, eu vou à força, eu vou porque eu vou reencontrar amigos, eu vou servir a igreja de Cristo. Mas Cristo não está nem aí se eu vou, se eu fico. Quando eu chegar no céu, Ele vai me perguntar da irmãzinha Maria, da igreja que Ele me confiou, se eu a assisti, se eu fui pregar para ela no hospital, se eu estou sendo fiel a Ele na igreja local, domingo após domingo. É esta igreja sobre a qual Ele conversará comigo na glória. Ele não vai me perguntar se eu escrevi livro, Ele não vai me perguntar se eu fui à conferência X, Y, Z, não vai. Ele vai me perguntar, Ele não vai perguntar a você quantos sermões de Piper você ouviu, mas talvez Ele lhe pergunte: durante aquele ano, ou aqueles anos, você ouviu o sermão do pastor Renan? Então não durma não domingo. Ele vai lhe perguntar. Então há muita utilidade nas redes sociais, no que nós temos na internet, mas não substitui a nossa vida familiar, a nossa vida de igreja local. Não substitui. Outro perigo, Garnier, é você criar o mito da igreja perfeita. Você está olhando ali, aquele cara pregando e diz: poxa, aquela igreja é um sonho, não tem problema nenhum, não tem aquele irmão que dá trabalho. Tem, acredite, é real. E também aquele sermão, como o Renan falou, é um de 100. Os 99 talvez não tenham sido daquele jeito. A gente tem que parar com esse coração crítico. A gente olha na internet e aquilo ali acaba moldando o que nós esperamos da nossa igreja local. Aí você pega e diz: ah, não está bom por isso ou por aquilo. E isso vai literalmente enganando o seu coração. E algo que foi bom está servindo para a sua ruína. E aí daqui a alguns meses você não consegue cumprimentar mais um irmão que é assembleano, porque você está ali com os olhos tão fechados quanto qualquer outra pessoa. Então, meu irmão, abrace a realidade. A sua realidade é a Igreja Presbiteriana Bairro dos Estados. Use a internet como um auxílio, mas o real acontece aqui. Amém. E com essas palavras que eu convido a banda para nós passando agora um momento de devoção, louvor e comunidade. A banda não pode vir, mas que o Senhor nos ajude a viver nossa vida de devoção no lugar onde estivermos, na família que estivermos, no trabalho que estivermos, com as pessoas que realmente estão ao nosso redor e que realmente precisam ser encorajadas, precisam ser cuidadas, e nós possamos nos colocar diante da presença de Deus sempre para o bem, nosso bem, para o bem que está ao nosso lado, para a glória de Deus. Vamos dar o seguinte oração. Pai bendito, Deus eterno, nós te rendemos graças, Senhor, porque temos visto dia a dia que o Senhor é bom, Pai, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos deu, Pai, mais uma vez, vida contigo, Senhor. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos permite, Deus, ter o coração aquecido nos dias que aprove, Senhor, nos dá consolo, mas também, Pai, nos dias que nos sentimos distantes. Obrigado pela convicção que tu continua sendo bom. Pai Santo, obrigado porque não é por causa da nossa vida devocional que fomos feitos filhos teus, mas por causa
causa do que o teu Filho amado fez na cruz, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ouve, porque um dia o Senhor não nos escutou, Pai, não escutou o seu grito. Ó Senhor, obrigado pela rica oportunidade, Deus, de aprender juntos, em comunidade, mas que o Senhor nos dê graça, Senhor, para viver isso, onde nós estivermos, Senhor, onde nós caminharmos, porque a Tua palavra nos ensina que aquele que quiser gloriar-se, não glorie-se na sua força forte, nem na sua riqueza ou rico, mas aquele que quiser gloriar-se, se é que alguém pode gloriar-se, só poderá gloriar-se no Senhor e conhecer o Senhor e a quem o Senhor enviou. Nos ajuda, Deus, a caminhar aqui e termos, Senhor, e vivermos realmente uma vida de intimidade contigo. Deus, Senhor, fome e sede de Ti, nos ajude a atender ao convite que o Senhor faz de ceiar contigo, ó Deus, sem custo algum, ou melhor, valendo-se um custo infinito, Pai. Nós, dia a dia, nos maravilhamos, Senhor. Ó Deus, abençoe esse momento, abençoe cada pessoa aqui. Conduza-nos, ó Pai, mais um momento de louvor, encha nosso coração, Senhor, de devoção por Ti. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Você pode ficar de pé.